esse aí que vocês viram no card, da Janja, que é conhecido também por outros nomes ali, como Esbanja, porque gasta muito dinheiro e tem gastado com o marido, o Luiz Inácio Lula da Silva. Só que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma crítica a essa gastança mundo afora, e a Gleisi Hoffmann, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, disse que a Michele tá com inveja da Janja. Ô Serrão, tem inveja, será, de gastar dinheiro dos outros? Inveja de sair viajando por aí com tanta coisa para fazer no Brasil? Inveja do preço do tapete, do colchão, do palácio, de tantas outras coisas? Será que realmente a Michele Bolsonaro tem inveja dessa vida da Janja, meu amigo Serrão? Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, com certeza, a Michele não tem inveja do marido da Janja. Ponto. A gente já começa o jogo, essa historinha de disse-me-disse por aí. Que coisa horrível. O governo Lula está sofrendo um desgaste imagético nunca antes previsto nem pensado. Por quê? Porque é um governo que não consegue fazer o mínimo, não consegue entregar sequer o que prometeu. Aliás, prometeu mal. Eu lembro sempre, Lula foi o presidente, foi um candidato que não apresentou proposta de governo na campanha eleitoral. Então, o que você espera de um governo, de um governante que nem avisa o que ele vai fazer? Então, surpresa nenhuma. Primeiro ano de Lula, passeios, viagens. Só em diárias e gastos de viagem diárias, 3,3 bilhões. É muito dinheiro jogado fora. Esse ano continua. Já o Lula, até agora, desde que assumiu o terceiro mandato, já é a viagem número 26 ao exterior. Então, 26ª passeadinha com a Janja. Aí Lula, nesse caso, você deveria já substituir o ministro Juscelino, tirar dele a pasta do turismo e dar para sua esposa Janja, porque ela está fazendo turismo, você está fazendo turismo. O Juscelino, a gente fica na dúvida, dizem que ele está fazendo, né? Mas dizem que ele está fazendo também problemas, muita caca no ministério dele, ou fora do ministério dele. Mas ele é imexível, porque ele é amigo, ele é aliado de Davi Alcolumbre, futuro presidente do Senado. Então ele tem muita força, ninguém mexe com ele. Mas o presidente Lula está fazendo nada, a não ser viajar, a não ser abrir a boca para falar bobagem. Então, o que a gente está vendo desse governo é pura perda de tempo. E aí eles não entendem por que está havendo tanto desgaste de imagem. É elementar. Desgaste de imagem é resultado do trabalho deficiente. É resultado de uma política econômica que simplesmente não existe. E se existe, alguém quiser dizer ainda que ela existe, pode-se falar que ela é focada apenas em gerar receita via aumento de cobrança de imposto. Isso descuidando da área fiscal, que é o que está deixando o mercado com uma certa apreensão. E é isso que tem produzido aí midiaticamente o desgaste que Lula vem sofrendo. Os amiguinhos do consórcio já começaram a esculhambar o governo. Impressionante. Mas o consórcio não está levando sua publicidade? Não, com certeza está levando sim. Só que os outros patrocinadores e sustentadores do consórcio não estão gostando do que estão vendo. Estão vendo que a economia pode dar problema do ponto de vista fiscal e isso refletir nos resultados das empresas. Aí, opa, os porta-vozes no consórcio são acionados para dizer que tudo não está indo bem. Ou seja, que o governo não tem nada para mostrar de bom no lado econômico. É isso que está acontecendo. Não tem novidade nenhuma acontecendo no Brasil, a não ser um previsível desgoverno do PT. E agora vem a Petelândia com bate-boca, querendo bater boca com a Michele Bolsonaro. Só porque a Michele Bolsonaro começou a aparecer bem em algumas enquetes eleitorais que dizem que ela tem potencial para ser candidata ao Palácio do Planalto, ou para ser candidata ao Senado, ou para ser candidata a qualquer coisa, ou para ser candidata com poder de influência, aí a Petelândia pira, né? Pira, inclusive, com o comercial institucional do Partido Liberal, que foi lançado desde sexta-feira passada. O comercial tá uma gracinha.
Valdemar da Costa Neto aparece no comercial avisando que o candidato do PL à presidência da República em 2026 é o Jair Bolsonaro. Mas se não for o Jair Bolsonaro, vai ser alguém que o Jair Bolsonaro vai indicar. Ou então, se o Jair Bolsonaro também quiser indicar o vice, é ele que indica o vice. Então, é Bolsonaro quem tem capacidade de transmitir, de delegar o poder a outro, de ter força na hora da votação. Então, nada mais que isso consegue apavorar tanto o Partido dos Trabalhadores, no momento em que Lula sequer consegue sair à rua, ir a qualquer lugar, sem tomar uma brutal faia. Então, está explicado o desespero da Petelândia. É isso aí, Jorge Serrão. A gente convida vocês sempre a comentarem, compartilharem, darem o like também no nosso Sem Rodeios, assinarem a Gazeta do Povo e participarem conosco desse tema maravilhoso. Afinal, a Janja tem gastado muito dinheiro e Lula também tem viajado, conhecido o mundo. Professora Paula Marisa, a Cris até mandou aqui, tem que ter muita baixa autoestima para ter inveja da Janja. Eu tenho que concordar com isso, eu sei que você concorda também, é demais, né? A Glaze Hoffman, como sempre, tentando lacrar ali nas redes sociais, vem misturar os assuntos sem pé e sem cabeça, colocando na cabeça das pessoas que estão lendo ela de que a Michelle Bolsonaro tem que se preocupar com o Bolsonaro e com questões relacionadas à justiça. E a Glaze Hoffman também tem que se preocupar e muito com isso, mas como disse o Serrão, tem que se preocupar com 26, porque tem gente vindo aí para tomar o lugar do Lula, né? Professora Paula Marisa, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Serrão, Marco Antônio, a toda essa audiência maravilhosa da Gazeta do Povo. Beijo para a Cris. É claro que eu concordo com a Cris e todo mundo aqui no chat, pelo que eu tô vendo, concorda, porque a Michelle teria inveja da Janja. A Michelle é mais bonita, ela é mais elegante, a oratória dela é muito melhor. A Michelle Bolsonaro, inclusive, discursou na posse do marido, coisa que não aconteceu com a Canja, né? Agora, para viajar o mundo e gastar o dinheiro do pagador de impostos, isso ela é boa. E eu tenho certeza absoluta que a Michelle Bolsonaro não inveja isso, porque ela foi primeira-dama e não fazia esse tipo de coisa, não ficava cometendo gafes, se infiltrando em foto oficial dos presidentes, porque ela sabia o lugar dela de primeira-dama, papel esse que ela cumpriu com maestria. E agora eu acho que quem tem inveja é a Janja, porque a Michelle está ganhando um protagonismo cada vez maior. Ela está, desde a campanha da última campanha, onde ela teve um papel bem importante, ela vem ganhando um protagonismo na política. Ela é a presidente do PL Mulher. Por onde ela vai no Brasil, as mulheres querem saber não só sobre as ideias dela, mas também sobre as roupas, sobre o batom, sobre os esmaltes, sobre essas coisinhas que as feministas do grupinho da Janja odeiam. Então, se alguém tem inveja aí, é a Janja. Agora, é um argumento muito rasteiro da quinta série esse negócio de, tá falando porque tem inveja. Nós não estamos de brincadeira, estamos falando do dinheiro do pagador de impostos, estamos falando de um Brasil onde a economia afunda a olhos vistos. A economia e o Brasil só está bem nas estatísticas do Postman, né? Só lá. Agora, a realidade do brasileiro, quando ele vai no supermercado, ele se depara com preços ainda maiores do que na época da pandemia. Por mais que eles tentem pintar um mundo cor-de-rosa, a economia do Brasil está aos frangalhos, inclusive os Faria Limers estão soltando a mão do Lula, porque vejam só, o presidente esquerdista está fazendo um governo esquerdista, aumentando cada vez mais o tamanho do Estado, e a única forma que existe na cabeça dessa esquerda de haver um equilíbrio fiscal é atochando imposto no bolso do pobre. Eu vou ser educada porque eu tô na Gazeta do Povo, não vou falar palavrão. Mas no bolso do pobre, eles continuarão atochando impostos, porque esse é o problema que se coloca, né? Enquanto o Lula viaja pelo mundo e gasta, se eu não me engano, no ano passado ele gastou algo em torno de 1 bilhão em viagens, comitivas com 1.000 pessoas. Parecia aquele filme Um Príncipe em Nova York, quando chega o pai do Ed Murphy, do Príncipe em Nova York, que chega aquele monte de limousines, com aqueles rapapés e jogando pétalas. Parecia isso a comitiva do Lula, né? Tanto que os outros países que são civilizados comentaram que se sabe
quando um país é uma ditadura subdesenvolvida pelo número, pelo tamanho da sua comitiva. Quanto maior é a comitiva de um chefe de Estado nesses eventos internacionais, mais subdesenvolvido o país é, porque isso sim aumenta a tal da desigualdade que eles tanto dizem combater. Afinal de contas, é justamente nos países socialistas onde existe a maior desigualdade. E agora nós temos aí um Haddad muito fragilizado, em especial em ano de eleição, onde as medidas prevendo aí um aumento da carga tributária são extremamente impopulares. E Brasília já está, sim, em clima de eleição. Não é de hoje, né? Mas agora, cada vez mais quente, eles estão preocupados, sim, com os votos e eles não querem aprovar aumentos de impostos, esses que o Haddad empurra. Então, a dona Simone Tebet já fala em redução de gastos. Veja que interessante. O Lula, no seu passeio no exterior, falou que quer reduzir gastos desde que não corte dos pobres. Então, eu vou dar uma sugestão. Corta os gastos com viagens, só isso já vai ajudar bastante. Também para de fazer leilão fraudulento para comprar arroz do exterior, para quebrar o produtor gaúcho que já está tão sofrido. E para quem aí está fora do Rio Grande do Sul e não sabe, a gente está passando por novas enchentes, tá? Lajeado hoje acordou debaixo d'água. Até eu estava preocupada, até a 1h da manhã, o rio que tem perto aqui da minha casa continuava subindo o nível. Então, o Rio Grande do Sul precisa de socorro, o Lula passeia pelo mundo, e enquanto isso, o corte de gastos que a Simone Tebet propôs, com o qual eu até concordo dessa vez com a Simone Tebet, mas vai causar uma dor de cabeça para o Lula. Afinal de contas, Simone Tebet quer que sejam revistas as pensões dos militares, a previdência dos militares, aquelas pensões de filhas de militares que têm, de filhas ou viúvas, né, que têm plenas condições de se sustentarem, como qualquer cidadã brasileira que paga os seus impostos, mas que vivem a custas de pensões muito, muito altas. E aí, se o governo comprar essa briga, ele vai perder o apoio dos militares, porque eu acho que ficou claro para todo o Brasil, em especial após o 8 de janeiro. Então, eles estão em todos os lugares, né? Os ministros, eles estão debatendo todos os tipos de assunto, conversando sobre aborto, conversando sobre a legalização da maconha. Estão em eventos, estão na Itália, vira e mexe aí, tem ministro em Portugal, eles se marcam todo mundo e vão para Portugal fazer palestras e não sei o que, mas o trabalho não é feito. É um multitarefa, é aquele faz tudo, parece que é isso. A gente tem tempo para tudo, menos para julgar ali os réus do 8 de janeiro. Felipe Martins ali, ó, que eu tô falando aqui faz sentido porque o Sebastião Coelho deu uma entrevista um tempo atrás, falou que tinha que ficar no pé do ministro para ele olhar para o caso do Felipe Martins. Ó, faça seu trabalho, a mesma coisa de falar bem assim, ó, faça seu trabalho. Você já é pago para fazer isso, mas faça seu trabalho, por favor. Então o cara tinha que ficar no pé dele para poder julgar o réu, porque senão o réu fica lá, não acontece absolutamente nada, eles estão de boa comendo lagosta e as pessoas estão sofrendo na prisão, pessoas que não conviveram, não têm esse tipo de convivência, pessoas corretas, elas não têm esse tipo de convivência, elas não sabem como é viver numa prisão, né? Elas não sabem como é ter o seu lar tirado. Então, assim, eles não dão importância. Se tem um assunto, se tem uma palestra para fazer, nós vai. Bora para palestra, mas agora julgar e fazer o nosso trabalho a gente não faz. E, cara, a legalização do aborto. Assuntos totalmente desnecessários começaram a aparecer de um tempo para cá, exatamente 1 ano e meio para cá, depois que o atual governo assumiu, assuntos que não tinham nem debates. Assuntos que não eram para ser debatidos, como a legalização do aborto, a legalização da maconha. Isso não era assunto no tempo de Jair Bolsonaro. Não tinha como debater isso. Agora entrou o Lula, começou tudo isso a aparecer. O MST apareceu, ou seja, veio um pacote junto com o Lula.
As coisas erradas a gente tem que ver se a gente consegue liberar. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu.